Fala aí, gente! Bom, estou eu aqui de novo, de volta, novamente aqui com a parte 2 do nosso estudo de função. Tá bom? Então nós paramos aqui, né, onde eu mostrei uma imagem para vocês, conversei com vocês sobre o domínio e imagem. Tá bom? Então quem não viu a parte 1 recomendo, tá bem legal. Agora trouxe a parte 2, tá bom? Então vamos conversar mais um pouquinho de função, tá? E aí é só sucesso. Então, ó, lembrando, ó, em um aviso, a gente só consegue determinar, fazer esse estudo por conta do gráfico, tá? Porque depois eu vou falar como é que a gente faz com a função sem o gráfico, tá bom? Então aqui, funções crescentes e decrescentes, é só um conceito mais teórico, né? Mas eu decidi trazer aqui para vocês. Então, se aqui nós temos uma função crescente, né? Por que é crescente? Então, se eu tenho um x1 que vai estar relacionado ao y1 e aqui um x2 relacionado ao y2. O que dá para nós percebermos, né, chegarmos a uma conclusão perante este gráfico? Que x2 é maior que x1, assim como y2 é maior que y1. Então, uma função crescente, bem tranquilo, bem teórico isso. Tá bom? É fácil isso daí. Isso daí a gente percebe, a gente olha, não precisa nem fazer cálculo, tá bom? E aqui na função decrescente vai ter um x1 relacionado ao y1, um x2 relacionado ao y2. O que você chega à conclusão? O x2 vai ser maior que x1 ainda. Porém, y2 vai ser menor que y1, que é o que está escrito aqui. Logo, uma função decrescente. Por conta do y, o x permanece igual em ambas, tanto na crescente quanto na decrescente, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós vamos falar da imagem de uma função quando é dada apenas a função e não dá o gráfico, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você chega na prova, tá lá, prova de álgebra tal dia. Aí você estudou bonitinho, fez lição, assistiu a aula, beleza. Primeira pergunta da prova, considere a função f de x igual a 2x menos 3 sobre x menos 1. Determine o conjunto imagem da função. Aí você se desespera porque você não lembra, tal. Mantenha calma e lembre-se desta preciosa dica que eu vou dar para você, meu caro que está assistindo. Quando pede para descobrir o domínio, que é o x, você tem que isolar o y, que é o que está aqui. Ah, então se eu falar que a imagem é x maior que 1, tá certo? Não, completamente errado, porque isso aqui está dando domínio. A imagem, você tem que isolar o x, você tem que deixar tudo de um lado. Então o que você vai fazer? Preste atenção e vamos com calma. Eu tenho a função. Você vai passar o x1 para o outro lado multiplicando, aplicar a distributiva. E como a sua intenção principal é deixar todo o x de um lado só, você pega o 2x passa para lá, o y passa para cá. Ficando assim, xy menos 2x é igual a y menos 3. X em evidência, y menos 2 é igual a y menos 3. Passando y menos 2 dividindo, você chega nesta equação aqui, onde a imagem são os reais menos o 2. Tá bom? Tranquilo, né? Então é só fazer com calma, tá? E agora eu trouxe outro exemplo aqui, né, que é essa função aqui, x à quarta mais 5, tá? O que você tem aqui? Faça a mesma coisa. Lembrando que f de x é igual a y, tá? Por isso que eu substituí, para ficar mais fácil. Então, x à quarta é igual a y menos 5. O que você faz para tirar esse x à quarta? Você vai extrair a raiz, né, cortando o 4 aqui, ó. Então vai ficar que x é igual a raiz quarta de y menos 5. Qual a ideia aqui? E olha que interessante para dica de ouro, tá? Então, ó, vou deixar aqui já a resposta, tá? E vou deixar pronto aqui para depois a gente fazer mais dois aqui. Qual que é o lance? Qual que é a ideia? Quando você tem uma raiz onde o índice é par, o número que está dentro da raiz não pode ser negativo.
Porque, ó, vamos entender uma coisa. Se eu tenho, por exemplo, vou usar aqui como exemplo menos 1 ao quadrado, que vai ser igual a 1. Se eu fizer menos 1 ao cubo, vai dar igual a menos 1. Ou seja, se eu colocar aqui 1, a raiz vai ser 1. Tá? Tranquilo, mais ou menos 1. Né? Na verdade, porque... peraí, deixa eu pensar aqui. Vai ser, deixa eu ver aqui, raiz quarta de 1. Vai ser 1 mesmo, tá? Mas agora, se fosse raiz cúbica de y, né? Se tivesse assim, ó, raiz cúbica de y, esse y poderia ser negativo. Por quê? Ó, qual que é a raiz cúbica de menos 1? Menos 1, tá? Por isso. Então, é uma ideia que tem que estar bem claro na cabeça, tá? A gente vai fazer dois exemplos aqui que eu vou mostrar. Então, ó, o que eu fiz aqui? Isso daqui tem que ser maior que 5, né? Então, se você cair, você vai cair novamente numa inequação, né? Então, y menos 5 maior ou igual a 0. Passando aqui para lá, vai ficar y pode ser maior ou igual a 5. E se fosse 4, que é menor? Vai ficar a raiz quarta de menos 1. Aí não dá para achar a raiz real, tá? Mas e se for 5? Raiz quarta de 0 vai dar 0, que é igual a x, tá? Aí se for 6, 6 menos 5, 1. Raiz quarta de 1, 1. Logo o y, aí vai dar a imagem, vai dar o x, na verdade, né? Então, bem tranquilo. Então, neste caso, como nós temos y menos 5, o índice é par, né? Então a raiz quarta tem que ser maior ou igual a 5, tá? Aqui, se eu tenho uma função onde f de x é igual a x à quarta, vou substituir por y, tirar a raiz, cancela aqui. Vou chegar que a raiz quarta de y é igual a x. Aqui só não pode ser negativo, então são os reais não negativos, incluindo o zero. Tá bom? Então é só pegar a essência, pegar a ideia aí, ó, sucesso, pimba aí, é tudo de bom. Só alegria. Então, f de x igual a x ao cubo, y igual a x ao cubo, vai tirar a raiz novamente, como fiz nos anteriores, ficando que a raiz cúbica de y é igual a x. Aqui pode ser negativo porque tem raiz. Então, quando o índice é ímpar, vai ter raiz de número negativo. Então, a imagem é qualquer número real. Quando o índice é par, apenas aí você tem que ver aqui o que está falando, né? Aí você vai ver como é que está. Se fosse y mais 6, raiz quarta de y mais 6. Então, y mais 6 tem que ser maior ou igual a 0. O y tem que ser maior ou igual a menos 6. Normal, tranquilo. Tá bom? É só fazer com calma. Vai dar certo. Pega a ideia, a essência aí, ó. Vamos arrasar na prova, tá bom? Então aqui, função constante e função linear. Gente, eu peço desculpas. Só da introdução, é uma função onde f de x é igual a x mais b. Tá? Isso daqui é como se fosse uma regra, digamos assim. Então, função constante, falando primeiro sobre ela. Eu peço desculpas por um negócio, porque a fonte que eu usei aqui é meio burra. Porque ela não entende, ela não consegue diferenciar o zero do O. Eu apertei o zero, é como se eu tivesse apertado o O. Se eu apertei o O, é como se eu apertei o zero. Logo, os dois são iguais. Então, vai pelo contexto. Eu me perdi na hora que eu fiz isso, né? Vai pelo contexto que dá certo. Tá? Então, aqui é quando A é igual a zero. Já vou explicar, tá? Mas fica tranquilo. É só ver que você chega na resposta e tal. Tá bom? Então, ó. Função constante é quando A é igual a zero. Logo, se o A é igual a zero, vai cancelar este termo de AX, vai ficando y igual a b, ou seja, f de x igual a b. O gráfico vai ser uma reta paralela ao eixo x e vai intersectar o eixo y no ponto 0 e b, né? Então aqui é um zero. Então nós temos aqui, ó, se o b é igual a 2, o b é igual a 0, b é igual a 1. Vai passar assim, tranquilo. Basicamente isso, tá bom?
Sabendo isso é sucesso, garantido. Função linear agora é quando b igual a zero, logo fica f de x igual a x. Tá bom? Então, ó, é uma reta que vai passar pelo ponto 0, 0. Considere 0, 0 como um ponto, porque se x é igual a zero, vai cancelar isso daqui e ficar y igual a zero, ou seja, 0 e 0. Olha que simples. E aí aqui no gráfico nós temos, desculpa aí, nós temos estas funções aqui, y igual a x, y igual a 2x e y igual a menos x. O y sendo igual a menos x, o que vai acontecer? Ó, vai ser uma reta decrescente, tá bom? Porque o a aqui é menos 1, né? Então é negativo. Aqui é uma função crescente, y igual a x, 1, 1, né? 2, 2, 3, 3, assim vai. E y igual a 2x vai ser o dobro, então quando x é 1, y2, quando x é 2, y4, e assim vai. Tá bom? Bem tranquilo essa parte, quero saber se está tudo bem por aí, ó. Está sim, ó. Ainda fez uma careta, deu risada e fez o joinha, e eu fico feliz. E vamos para a nossa última parte, que é a função afim, que é toda a função, né? Continuando com a ideia de ax mais b, sendo que no outro slide eu falei que o a era 0, o b era 0. Neste vai ser o a diferente de 0, mas vai ser ax mais b. Tá? Então, ó, o gráfico é uma reta. A reta, se for crescente, decrescente depende do sinal do a. Tá bom? Uma dica preciosa que eu deixo para vocês é: considere os valores de 0 e 1 para x, né? Então, se pedir para fazer o esboço do gráfico, usa esses dois valores para o x, que pode ajudar. Tá? Claro, tem que ver se tem exceção, se é maior ou igual, e aí vai. Tá? Mas você pode usar qualquer valor, ok? Então, ó, algumas observações que a gente pode fazer olhando este gráfico. Eu vou usar esta função aqui, de 2x menos 3. Tá? Este ponto aqui que passa pela reta y é quando o x é 0. Se o x é 0, a gente cai nisso daqui, ó. Desculpa. Se... Opa, espera aí que eu passei em outro slide aqui. Quando o y é igual a b, né, como está aqui, o que vai acontecer? Vai chegar o que está aqui, ó. Este daqui é o menos 3, que vai ser o b. Né? Então, o x é 0, y é igual a b. Este é o valor de b. Então, menos 3 na função é b. Entendeu? Interessante, né? E aí nós temos este outro ponto aqui, que é a raiz, é o x, né? A raiz da função, que então é o x, quando o y é 0. Tá? Então, ó, se você pegar, substituir, igualar tudo isso a 0, passar para lá, você chega aqui, x é igual a 3 sobre 2. Né? E aí, mas e se desse só o gráfico e eu não soubesse a função? Simples, se você sabe a ideia aqui, como eu acabei de falar, o que passa no eixo y vai ser o b e o que passa no x vai ser a raiz. E para descobrir o a, você vai fazer uma equação que eu já vou mostrar aqui para você. Então, nós temos aqui y igual a 0, no caso a raiz, e neste ponto aqui, quando o x é 0, que vai ser igual ao b da função. Eu preciso descobrir o a. Como que eu faço? Olha aqui que simples. Se eu tenho esta função geral, né, f de x igual a x mais b, o que vai acontecer? Você tem b, que é 4. Quando o y é 0, você sabe que x é menos 2. Então, o que você vai fazer? 0 é igual a menos 2a mais 4, que é b. Passando 4 para lá, fica menos 4 igual a menos 2a. Multiplicando por menos 1, 4 igual a 2a, a igual a 2 e b igual a 4. E aí, sucesso, você chega aqui, f de x é igual a 2x mais 4. Você termina o exercício com categoria e acerta a questão. E assim eu termino a nossa aula de hoje, desejando uma ótima semana para vocês. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Então, até a próxima aula, espero que tenha dado tudo certo. Qualquer dúvida depois é só me mandar, que eu estou por aqui para tirar a sua dúvida. Tá bom? Um grande abraço, lembre-se de compartilhar, seguir o @analisetudo.fácil, postagem toda segunda e quinta.
Tá bom? Grande abraço, até a próxima!